Vem ver como fazer este robô de feltro que pode ser brinquedo, decoração e até porta-celular. E não precisa de máquina de costura. Oiê, eu sou a Lupa Nitius e esta é a minha sugestão para o Dia das Crianças. Um robô de feltro super fácil de fazer, mesmo quem não tem máquina vai conseguir fazer. E a ideia é para fazer junto com as crianças, para justamente este momento ser muito especial. Eu quis fazer de um jeito que a peça vai durar mais, então eu costurei tudo, tive bastante cuidado, mas se você não tiver muita habilidade, quiser colar tudo com cola quente, fique à vontade. Só uma ressalva: se você for deixar essa peça com alguma criança de menos de 2 anos, preste muita atenção para todas as partes estarem muito bem coladas, para elas não se soltarem e as crianças acabarem engolindo. Bora lá ver então como que eu fiz este robô de feltro. Materiais utilizados: para a cabeça, 10 por 10 centímetros, 6 vezes no feltro cinza. Para o corpo, 13 por 13 centímetros, 6 vezes no feltro cinza. Para as mãos e pés, 4 por 4 centímetros, 24 vezes no feltro cinza. Para as pernas e braços, 18 por 2 centímetros, 4 vezes no feltro cinza. Plumante de enchimento, 2 miçangas para os olhinhos. Decoração à sua preferência. Linha de crochê na cor da sua preferência. Linha para pesca, eu usei a de 0,35 milímetros. Passo a passo. Eu vou começar com as mãos e pés, com o feltro de 4 por 4 centímetros. Em todas as partes, mãos, pés, corpo e cabeça, eu vou montar primeiro as laterais e depois a parte de baixo e o topo. Eu escolhi usar o ponto alinhavo, mas você pode usar o ponto de pet appliqué ou até mesmo costurar à máquina. Em todas as partes eu marquei o avesso do feltro para não me confundir durante a execução da peça. Alinho as bordas dos feltros, direito do feltro para fora. Eu estou usando a linha de crochê, só uma linha, não dupla. Deixo o nó pelo lado do avesso. Costuro os feltros com o ponto alinhavo perto da borda do feltro. Para não precisar ficar dando nó no começo e no fim das costuras de toda a lateral, eu vou passar a linha pelo avesso, prendendo a linha com alguns pontinhos, mas sem aparecer pelo direito. Dou um nó na linha pelo avesso, mas eu não corto a linha, é só para não ficar repuxando o franzido que eu já costurei. Prendo mais um pouquinho a linha pelo avesso e saio com a linha no começo da próxima costura da lateral. Vou fazer isso nas 4 partes para formar a lateral.
Eu fecho a lateral costurando o primeiro com o último feltro. Dou um nó na linha pelo avesso. Depois de fechada a lateral, tá na hora de costurar o topo e o fundo. Alinho as bordas dos feltros e vou costurando. Quando eu dou a volta toda, dou um nó. Passo a linha para a borda de cima, prendendo em alguns pontinhos, sem aparecer no direito. Coloco o plumante de enchimento. E aí você pode deixar mais magrinho ou mais gordinho, do jeito que você prefere. Vou costurar o topo com as laterais, da mesma forma como costurei o fundo.
E os dois pés e as duas mãos ficaram assim. Vou fazer a cabeça. Eu já vou prender os olhinhos antes de fechar toda a lateral. Eu vou usar 2 miçanguinhas. Eu escolho onde eu quero colocar. Eu gosto dos olhinhos mais pertinhos. Da borda de cima eu marquei 3 centímetros. E de cada lateral eu marquei 4,5 centímetros. Como opcional, eu vou colocar um recorte de 8 por 8 centímetros de manta R2 para dar estrutura para o rosto. Eu não quero que o rosto fique tão abauladinho quanto nos pés e nas mãos. Eu centralizo a manta no feltro e depois da costura de fechar a peça, a manta não vai aparecer. Prendo as miçangas nas marcações. Essa costura dos olhinhos é que vai prender a manta ao feltro. Ficou assim. Vou costurar agora toda a lateral do rosto, igual que eu fiz com os pés e as mãos. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Ficou assim. Vou costurar as laterais com o fundo, como eu já mostrei. Ficou assim. Vou colocar o plumante. Costuro o topo com as laterais. A cabeça ficou assim. Vou fazer o corpo. Separo os 4 feltros para fazer toda a lateral do corpo, como eu já mostrei nas outras partes. Ficou assim. Vou costurar as laterais com o topo. Ficou assim. Eu escolho o lado que a costura ficou mais bonita para ser a frente. Nos outros lados, sempre tem uma costura que não ficou tão bonita. Então, aqui vai ser a minha frente. Como opcional, eu vou colocar recortes de manta R2 no corpo também, de 11 por 11 centímetros. Coloco a manta no avesso do topo. Centralizo a cabeça sobre o corpo. E por dentro dou uns pontinhos à mão, pegando a parte de baixo da cabeça e prendendo a manta também do corpo. Se você preferir, pode usar cola quente.
ficou assim. Vou unir os braços às mãos. O braço vem de cima e se liga na parte de cima da mão. Vou dar uns pontinhos à mão na ponta da faixa. Dou um nó, mas eu não corto a linha. Com uma outra agulha, eu passo a linha para pesca dupla, no meio da faixa. Dobro a faixa, escondendo a ponta da faixa e o nó da linha de pesca. Passo a agulha com a linha comum para o direito e vou dando uns pontinhos para prender a faixa. Eu dou um nó na linha e corto. Com a linha para pesca, eu faço um alinhavo bem espaçado de uns 2 em 2 centímetros. Na outra ponta da faixa, eu deixo dobrada. Eu não corto a linha de pesca. Vou prender o braço na lateral do corpo. Na lateral, eu também vou colocar um corte de manta de 11 por 11 centímetros para dar sustentação ao braço. E também na frente do corpo e na outra lateral. Nestas 3 partes vai ter algum detalhe que vai ser costurado e isso vai prender a manta. Na parte de trás não vai ter nenhum detalhe e a manta ficaria solta, então eu não vou colocar. Prendo a faixa com a ponta dobrada na lateral do robô. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as medidas que eu posicionei o braço, mas pode ser do jeito que você achar mais bonito. Passo a agulha com a linha de pesca, pegando feltro e manta. Prendendo o braço, prende a manta também. O franzido do braço tem que deixar a mão passar o corpinho, para que quando o robô estiver sentado, a mão apoie sobre a mesa e não fique pendurada. Eu puxo a linha de pesca até o franzido ficar do jeito que eu quero. Na lateral do robô, eu marquei 3 centímetros da borda de cima
e 5 centímetros da frente. Então, o braço ele não está centralizado na lateral, ele está um pouquinho mais para frente para parecer um pouquinho mais. Depois que eu vi a altura direitinho, eu dou um nó. Cuidado para na hora de dar um nó, não puxar demais puxando o franzido. Se você acha difícil fazer isso, então faça o franzido do braço antes, dê um nó e aí depois costure a peça com o franzido já preso. Depois que eu prendo o braço, eu posso ainda dar uns pontinhos com linha comum para fazer o acabamento da ponta da faixa e ainda reforçar a costura. Ficou assim. Vou fazer exatamente igual com o outro braço. E os bracinhos ficaram assim. Na frente, do lado esquerdo do robô, eu vou prender um botão de coração. Ainda na frente, eu vou pregar as pernas e os pés. Eles são muito parecidos com os braços, a única diferença é que a faixa é presa na parte de trás do pé e não na parte de cima como o braço. Isso só vai dar diferença para escolher o lado mais bonitinho dos cubos para deixar para frente. Fiz as marcações para prender as faixas. Das duas laterais eu marquei 3,5 cm. Da borda de baixo, eu marquei 2,5 cm. Posiciona a faixa com a ponta dobrada da marcação para dentro. Na perna não tem muita medida, mas se você quiser usar o robô como porta-celular, o ideal é não deixar a perna muito esticada para o celular não ficar muito deitado. Deixo as duas pernas com a mesma medida. E o acabamento é igual do braço. Ficou assim. E agora eu vou colocar o plumante. Eu vou colocando e já preenchendo bem os cantinhos. Eu vou colocar bastante para ficar bem gordinho. Posiciono o fundo e eu vou costurar toda a volta igual que eu fiz nos pés e mãos. Ficou assim.
Eu gosto muito da estrutura que a manta dá. Olha a diferença com as costas. E me fala se não ficou muito fofinho. Gostou da ideia? Aqui embaixo na caixa de descrição eu vou deixar links de outras peças que podem agradar as crianças também. Se você chegou até aqui neste vídeo, escreva nos comentários. Feliz Dia das Crianças! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Só não esquece de curtir o vídeo e compartilhar também com outras mamães. Obrigada por assistir, beijocas e até o